Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal com o nosso programa especial das eleições de Caruaru, com o nosso observatório da política caruaruense. Então hoje as análises que nós vamos fazer vai ficar por conta do professor Alberes, professor Edivan Alves. E antes da gente entrar na nossa discussão da semana sobre a movimentação aqui da política caruaruense, eu quero contar uma surpresa, uma coisa muito boa que o canal está promovendo e com certeza vai modificar o debate político, principalmente dentro das redes sociais. Nós, do canal Desencanto da Sereia, é o primeiro canal, veja, é algo inédito, nós somos pioneiros, onde nós estamos organizando sabatinas com os candidatos a prefeitos de Caruaru. Já a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, nós vamos colocar, já vamos publicizar as primeiras sabatinas, que sempre aqui no nosso canal nós vamos passando as datas para vocês. Já agendamos com quase todos os candidatos e eles vão passar por uma sabatina comigo, professor Edivan Alves e o professor Arquimedes Fabrício. Então, algo inovador aqui para o município, e eu acredito, professor Edivan, que seja até aqui na região. Nós que acompanhamos relativamente bem as redes sociais, eu não vi ainda um canal de youtuber fazer esse tipo de modalidade dentro de um pleito eleitoral. Exato. É inédito aqui em Caruaru, principalmente em se tratando, né, de algo tão relevante que são as eleições municipais. É a primeira vez, já se aproveitando desse período em que você tem tradicionalmente a comunicação tanto do rádio como da televisão, né, que sempre foi que é o meio mais utilizado nessas campanhas eleitorais, mas com essa força e esse advento das mídias digitais, das redes sociais, e também nesse período em que é mais difícil o contato entre si, então os canais, né, o YouTube, por exemplo, né, vai permitir uma nova forma de conversa, uma nova forma de debate e vai contribuir muito para discutir questões referentes à política de Caruaru. Justamente. E na segunda-feira, dia 5 de outubro, nós estaremos com a primeira sabatina com o candidato da Unidade Popular, Rafael Vanderlei, aonde que tem 45 minutos de duração essas sabatinas, no qual nós levantamos pontos que julgamos ser interessantes e pertinentes para a população caruaruense. Então, se inscreva no canal, acompanhe esse debate político que nós estamos fazendo aqui de uma forma independente, sem nenhum laço com corrente política, avaliando a partir das informações, interpretando dados, interpretando informações, que é o que interessa de fato mesmo para Caruaru. Então, se inscreva no canal, não deixe de nos acompanhar e contribuir aí com os comentários, com as dicas, com as sugestões também. Mas aí, Edivan, para o nosso início de conversa, nós vamos tratar hoje de alguns pontos relacionados aos programas de campanha de todos os candidatos. Tem alguns pontos que nós julgamos ser interessantes e nós vamos começar a conversar um pouco sobre eles, e nos próximos programas nós vamos ampliando também esse debate, porque o tempo que nós temos é um tempo curto, os programas são extensos, então nós vamos elencando um e outro ponto para que a gente vá conversando com o nosso ouvinte, com o nosso inscrito no canal. Mas antes da gente entrar de fato nessa discussão sobre os planos de governo, eu queria que a gente começasse fazendo uma interpretação, uma avaliação, uma reflexão acerca de algo que mexeu muito aqui com Caruaru, que foi a nota do bispo diocesano, afirmando que não, de forma nenhuma, e foi muito veemente, em hipótese nenhuma, aqueles que são fiéis da Igreja Católica poderia votar, ele sugeria o não voto àqueles que pregam o comunismo. Ponto. Fica à vontade. Inclusive, na nota que eu classifico como uma nota infeliz da Diocese de Caruaru, com todo respeito,
porque ele se posiciona de tal forma e não caiu bem, principalmente no ambiente político polarizado que a gente vive hoje em dia. Então ela literalmente potencializou essa divisão. Eu acho que o papel da igreja em si, né, necessariamente seria no sentido de dar um aval no debate, na questão democrática, na discussão de ideias, no respeito ao pensamento plural das pessoas no pensamento político. Mas a partir do momento que ela estabelece uma nota e tem uma força muito grande, não foi qualquer pessoa, foi a diocese na presença do seu representante maior, né? Então, de certa forma, isso tem um peso muito grande naqueles que acompanham, né, a diocese de Caruaru. E no ponto 2, que ele coloca lá, baseado nas doutrinas da igreja, né, ele coloca, né, resumidamente, que tem apreço pela democracia, mas tem uma aversão ao comunismo, né? E aí, obviamente, parte do princípio que já entra numa questão ideológica e eu vou adiante. As pessoas se baseiam em exemplos, em experiências durante a história, nessa parte comunista, socialista em si, que na realidade não refletiu aquilo que foi pregado pelos seus idealizadores, né, filosoficamente e politicamente falando, né? Então, de certa forma, a igreja reflete um pensamento bem conservador, bem que já foi muito trabalhado aqui na história do Brasil, e necessariamente, quando se posiciona dessa forma, influencia decisivamente num viés ideológico tranquilo. Para as pessoas que se baseiam, que acreditam e que escutam a visão de uma autoridade, principalmente eclesiástica. Então eu acho que não foi uma nota interessante. É importante a colocação e a exposição dessas instituições, porque fazem parte do tecido social, mas o posicionamento eu achei que foi de uma infelicidade muito grande, e não necessariamente nessa questão de ele falar sobre a questão de comunismo ou qualquer corrente, capitalismo, o que fosse. A questão é que ele estabeleceu uma aversão a um sistema e que isso, de certa forma, né, eu volto a dizer, no momento conturbado, no momento que você tem de muita polarização hoje em dia, ela estabeleceu, eu acho que ela potencializou essa polarização com essa nota, que eu acho que não caiu bem, e principalmente para aqueles candidatos que têm um viés ideológico mais no lado da esquerda, mais ligado ao socialismo. Eu acho que não soou bem esse posicionamento da igreja. Ele faz um juízo de valor. Claro que as nossas ideias, as nossas reflexões, elas têm subjetivamente um juízo de valor também. Mas o ponto que eu vejo também, que foi muito grave, é a partir do momento em que nós vamos viver um pleito municipal, isso poderia ser o pleito federal, estadual também, mas um pleito municipal, aonde que nós sabemos que devem não só candidatos a prefeito, mas candidatos a vereadores que vão se apoiar e vão tentar construir uma imagem que aquela fala vai diretamente aos princípios de um ou de outro político, sim, sabendo que o bispo ele não se posicionou pró ou contra um candidato, mas nós sabemos que alguns candidatos vão criar uma outra ideia para trazer o bispo, a fala do bispo para o seu lado, ter um ganho político diante de uma fala que, ao meu ver, também foi uma fala muito, mas muito perigosa para esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, quando nós falamos aqui em comunismo, socialismo, nós estamos falando hoje muito mais em uma utopia do que de um fato. Isso. A partir do momento em que você coloca essa ideia, não vota em candidatos que se aproximem de um pensamento comunista. Você traz uma ideia que esse pensamento, que essa ideologia, ela existe e ela está rondando. Isso. Mas, pelo contrário, historicamente, não. Eu não falei do Brasil, eu falo Caruaru. Mas se a gente for para o Brasil também, pior ainda, nós não temos um candidato efetivamente que se mostrou no século XXI, vamos pegar o século XXI, efetivamente favorável às ideias de um pensamento comunista e que pregou e disse que ia implantar.
No máximo, nós temos alguns candidatos que ensaiaram pensamento dentro de uma lógica socialista e ponto. Mas o que ele fala é um termo, é um conceito sociológico muito forte para colocar, e eu julgo que ele colocou de uma forma muito banal. Sim. E isso deve tranquilamente trazer algumas repercussões no início da minha fala. Você vai ter candidatos a vereador e candidatos a prefeitos que vão pegar aquela fala e vão dizer: aquela fala foi para mim porque eu defendo esses princípios. E nós sabemos, até então, que a fala não foi direcionada para defender os princípios de um ou de outro. Foi para tentar condenar uma doutrina histórica, filosófica, econômica, enfim. E também eu acredito que foi algo muito, muito duro para o momento, muito duro, foi equivocado, enfim. Mas, feito essas observações, vamos lá fazer uma análise de alguns pontos aqui dos planos de governo dos candidatos a Caruaru. Gostaria de iniciar com quem, Edvan? Pode ficar à vontade. Pode ser Marcelo Gomes. Marcelo Gomes, candidato foi do o PSD. último a se estabelecer como candidato da Frente Popular, depois de todo aquele problema, toda aquela situação, foi um dos últimos a se estabelecer enquanto postulante aqui à Prefeitura de Caruaru. Então a gente pode passar por ele em alguns pontos. Pronto, ok. Eu acho interessante quando a gente pega com relação a alguns pontos do plano de governo, tem alguns pontos, né, positivos que você vê em algumas situações e tem outros que, às vezes, você observando, falta um pouco, né, de ser mais claro com relação àqueles objetivos que ele gostaria. Por exemplo, achei interessante no caso, na parte de planejamento e gestão, que ele fala muito na criação de conferências, conselhos municipais. Ele trabalha muito o conceito de ouvir muito a população, acho que isso é interessante, dentro de um critério municipal, né? Ele fala também, faz alguns aspectos com relação à questão da transparência, o fato de deixar sempre à disposição da sociedade canais de comunicação sobre, né, as suas iniciativas, sobre a dinâmica da gestão. Então, acho isso um ponto interessante nessa parte de planejamento e gestão, porque, de certa forma, né, é esse contato com a comunidade que você vai ter naquele feedback para saber se de fato o poder público municipal está agindo nas necessidades da população. Isso é um ponto. Outro ponto interessante que eu gostaria de chamar a atenção é na parte de educação em si. Na parte de educação, eu não vi especificamente uma palavra diretamente ligada ao professor, né? O máximo que eu consegui encontrar, né, tem um dos pontos da educação que diz o seguinte: implantar um programa permanente de qualificação profissional. Quando você coloca esse ponto, você não especifica uma classe, né? E aí a gente não está querendo dizer que só pode ser essa classe, não é isso. Quando a gente faz na qualificação profissional, na parte da educação, então envolve a qualificação profissional de todos os agentes que fazem parte da educação, né? Porque a educação não é só o professor em si, né? Você tem todo um complexo por trás disso, né? Mas eu não vi, né, uma referência direta a esse personagem que é de suma importância e tem um papel central no processo educativo, que é o professor em si, né? Eu não escutei muito essa parte. Com relação ao professor, com relação à citação ao PCC, ao Plano de Cargos e Carreiras, também não vi citação em relação a isso, né? Referências a concursos públicos, que a gente sabe que é necessário, né? Você tem né, isso aí é um problema não só de Caruaru, mas do Estado e no país inteiro, com relação sempre aquela polarização, aquela existência desses dois pontos, que é o efetivo e o contratado. E isso é mais latente ainda na parte municipal, porque os contratados, de certa forma, não têm a mesma força que os efetivos e acabam sendo, de certa forma, levados, né, como um objeto de troca e como um objeto, né, que vai, de certa forma, trazer, né, votos, que vai ser pessoas que, de certa forma, tem que falar um pouco da língua da gestão. Então, eu acho que isso aí ficou um ponto. Sai do campo profissional para se tornar uma pessoa engajada com a gestão. Exatamente. Que são coisas totalmente diferentes da função de destino. Exato. Por isso que o profissional efetivo, né, e aí dentro das suas qualidades em si, né, ele tem essa força mais de autonomia, né, e não é porque ele tem essa efetivação, essa estabilidade, que ele vai fazer contra ou ele vai agir de alguma forma contra o sistema. Não é essa a questão. A questão é que
o contratado ele não tem uma força, porque a grande maioria dos contratados em si, de certa forma, tem uma força política por trás. Ele não pode, de certa forma, né, bater de frente com aquilo que lhe dê essa possibilidade de entrar no emprego público, e muitas pessoas que de fato precisam trabalhar. Então acabam se sujeitando a esse processo. Então é algo delicado de você tratar sempre essa relação. Me parece também que quando esse programa de governo do Marcelo Gomes ele é elaborado, me parece que houve um cuidado muito grande de não se estabelecer promessas ou possibilidades, uma vez ele chegando à prefeitura, que pudesse entrar em contradição com aquilo que foi Zé Queiroz e até com aquilo que foi Tony Gel. Então, a partir do momento em que não há um discurso, uma efetividade sobre a questão de concursos públicos, principalmente na área da educação, foi feito no governo Tony Gel, foi feito no governo Queiroz. Houve problemas no governo Tony Gel e houve problemas no governo Queiroz com a questão da educação. Então, me parece que houve um cuidado muito grande para que os pontos do plano de governo dele não entrassem em choque e em contradição, principalmente com Zé Queiroz, que até o momento, não sei se é a sua visão também, mas me parece ser aquele cabo eleitoral que está sendo muito mais efetivo e que está se mostrando muito mais do que o próprio Tony Gel, nesse momento. Não sabemos por enquanto os motivos, mas isso está se tornando evidente. Então, o Zé Queiroz ele está muito mais ativo dentro de animar tanto a militância, tanto os candidatos a vereadores ligados que estão na coligação do PSB, como também do próprio Marcelo Gomes. Então fica para mim essa impressão que esse plano de governo ele foi feito muito mais para não entrar em choque com experiências passadas do que de fato situações propositivas. Além do que, se você observar pela forma como foi estabelecido essa representação na frente popular, diante dos problemas que antecederam essa decisão, então esse plano também foi feito de certa forma às pressas também. Então não podia se correr o risco, né, a gente deduz, né, isso é uma, a gente está trabalhando no campo das possibilidades em si, né, de análise, mas e como você fala corretamente, no sentido que não haverá muita promessa em si, né? As palavras utilizadas são mais de ampliação, de promoção, de apoio, capacitação. Então você não vê muitas palavras que sejam mais de execução e de passar uma mensagem, como foi falado, de promessa em si. De fato, né, eu diria que é um plano de governo que está um pouco mais prudente diante de uma realidade que não tinha outra saída a não ser manter essa prudência até para poder, né, ter algo a dizer à população. É um plano de governo que poderíamos chamar de conservador. Também. Dentro dessa lógica. Prudente. Eu queria fazer aqui, Edivon, algumas observações acerca do programa de governo do Raffier. Raffier que vem criando uma ideia, criando um discurso que é o novo, aquilo que nós já mencionamos aqui, vem com um staff muito forte que está lhe credenciando algumas ações que, se não existisse esse staff, ele teria muita dificuldade. Então, eu coloco aqui uns pontos de destaque. Quero colocar primeiro 2 pontos relacionados à saúde. O Raffier, no seu plano de governo, fala do Saúde em Casa e do SAMU Rural. Quando ele coloca esse ponto do Saúde em Casa, isso me remonta mais uma vez àquilo que foi feito por Tony Gel, seus 2 mandatos, onde existia um tipo de organização dentro da Secretaria de Saúde, aonde que existiam pessoas, enfim, motoristas que levavam medicamentos, levavam insumos para aquelas pessoas mais carentes, e isso seria entregue dentro da casa dessas pessoas. Então me parece um retorno a algo que uma vez ele chamou de política mofada. Isso. Não significa dizer, olha, se algo deu certo, então a gente pode retomar. Eu acho isso também extremamente correto. Eu acho que isso aí não se debate.
Mas, enquanto um discurso de um novo, enquanto um discurso de uma pessoa que vem com ideias novas, porque a minha concepção de política nova não é idade. A minha concepção de política nova no campo das ideias. Está diretamente ligada ao campo das ideias. Você tem, como exemplo, um Pepe Mojica. Pepe Mojica ultrapassou os 80 anos, mas tem uma mentalidade para debates muito fortes, abertos. Mas você pode ter também alguém com 35, 40 anos com a mentalidade fechada. Então, quando o Raffier se coloca como alguém novo, alguém que vai tentar impor uma outra prática, um outro desenvolvimento político, mas ele vai buscar ideias lá atrás, isso me parece que existe muito ainda do Tony Gell dentro dele, do que de fato aquele garoto, que agora não é mais garoto, diante da experiência que ele acumulou, ser independente. Tem o SAMU Rural. O SAMU Rural, eu acho uma proposta muito interessante. Muito interessante. Não só interessante, mas como viável. Porque há toda uma estrutura do SAMU. Quando o SAMU veio aqui para Caruaru, ele veio com verba federal. O município ia tocando e organizando. O SAMU Rural, o próprio município pode ter essa iniciativa. Ele vai bancar. Porque o SAMU como um todo foi um programa federal. O SAMU Rural, não existe um programa federal, SAMU Rural, para vir essas verbas. Então o próprio município pode arcar. E a gente percebe que há uma necessidade mesmo de um plano, de uma ação como essa, porque as zonas rurais de Caruaru tranquilamente são maiores do que muitos municípios de Pernambuco e necessita desse auxílio. Então eu vejo esse ponto do SAMU Rural, caso ele vença e que ele coloque em prática, algo muito significativo. E também a gente percebe que o foco principal de captação de votos do Raffier será a zona rural. Sim. Levando em consideração e se espelhando naquilo que foi quem? Podemos dizer o seu tutor político, Tony Gell. Então a gente vê em alguns pontos do plano de Raffier que sempre remonta questões que fazem lembrar de quem? De Tony Gell. Então a gente começa a perceber que o Raffier, ele traz o seu discurso de um novo, mas ele também está muito atrelado a ideias lá atrás. Um outro ponto que eu achei muito significativo, que eu gostaria de colocar aqui rapidamente para ouvir também o seu comentário, é acerca da Guarda Municipal. Ele fala taxativamente no seu plano de governo em aumentar o efetivo da Guarda Municipal e vai além, que aí é um ponto polêmico, que aí ele não está dizendo que vai entrar em um acordo, em um debate. Ele fala no plano de governo, aumentar o efetivo e armar o efetivo. Isso. Mediante treinamento, mediante cursos de especialização, enfim, é algo muito impactante, porque foi um debate que aconteceu em torno de Caruaru há algum tempo atrás, não foi levado à frente e no plano de governo ele bateu o martelo. Vai ter. E é interessante porque em aumentar o efetivo é excelente. Quanto mais aumentar o efetivo da Guarda Municipal é muito bom para o governo, é bom para a sociedade. Né? A função da Guarda Municipal ela é essencial, né? E principalmente na cidade do Porto de Caruaru hoje. Mas a partir do momento que coloca na questão que uma guarda e que dá a possibilidade dela trabalhar armada, tem alguns pontos aí que deve ser discutido com mais tranquilidade, com mais clareza, porque é algo extremamente polêmico, porque você vai criar uma guarda municipal e agora com acesso ao armamento, né? Mesmo colocando, né? Logo depois, nesse primeiro ponto, quando ele coloca no plano de governo, logo em seguida o outro ponto é justamente dizendo, né, que vai ser com treinamento, parceria com a polícia militar, com órgãos que têm essa experiência de armamento na sociedade em si, né? Então, a forma como está colocada, né, é excelente. Mas a questão é o seguinte, a forma como na rua, né, ou a questão do armamento do guarda municipal no dia a dia, né, você tem outra coisa interessante aí, porque essa colocação da guarda com o armamento, isso daí soa muito bem aos ouvidos da maioria da população, que notadamente, né, reclamam das questões de segurança pública.
né? E, ultimamente, isso é uma discussão a nível geral, inclusive potencializada, né, pelo pensamento do governo federal. A questão do armamento em si, ela é muito viável, ela é muito interessante para aquelas pessoas que avaliam necessariamente as coisas, né, mais com o filho do que com o pensamento, no sentido de dar uma resposta efetiva aos problemas de segurança pública. E aí você vai alavancar muito mais, né, essa presença do armamento, claro, com guardas municipais, né, não é a questão da população em si, mas é algo que deve ser discutido, e eu acho que vai ser bastante discutido, caso ele venha, né, a vencer o pleito e tentar colocar isso em prática, porque não é uma coisa simples que você simplesmente vai resolver armar a guarda municipal. Isso passa por todo um processo de preparação de estrutura, né, que, como eu volto a afirmar, é muito interessante para aquelas pessoas mais simples da população que sofrem com a questão da segurança pública e pensa que tudo se resolve com armamento. Agora vai ser extremamente delicado, né, com os órgãos, né, com as pessoas que estudam a segurança pública, que estudam essa parte, né, da questão do armamento. Então eu acho que não vai ser uma tarefa tão simples como foi colocado, não. Eu também acredito. Vai gerar um debate. Acredito também que nos debates que ele venha a fazer, então ele deve ser questionado com relação a isso e deve ter os seus fundamentos, porque Sim. não é apenas colocar uma ideia como essa e jogar para a torcida. Isso. Né? Então é um ponto que nós vamos aguardar a ampliação desse debate também. Edivan, Marcelo Rodrigues, PT. Marcelo Rodrigues, eu estava dando uma olhada sobre o seu plano de governo e tem algumas coisas aqui interessantes. No ponto que fala sobre, na parte de gestão, de administração, tem um tópico falando sobre descentralização administrativa. E ele fala na criação, né, da CARES, que seria os Centros de Administração Regional. Né, como se você seria formado em 8 pontos, que são 4 pontos específicos e mais os 4 distritos. Né, que no caso seria Salgado, Rendeiras, Vassoural e Alto Moura, né, e os outros distritos, né, que a gente tem aqui em Caruaru. Se não me falar a memória agora, que é o próprio Caruaru Distrito, né, para Caruaru, você tem Lajeado do Cedro, você tem Carapotóis e você tem Gonçalves Ferreira. Então isso seria, esses 8 pontos seria como se fosse uma descentralização política. Por quê? Qual o objetivo, segundo coloca o plano? Para estar mais perto da população em resolução. Porque às vezes, né, eu deduzo que foi a ideia, né, a questão de você aproximar mais, porque as pessoas necessariamente, quando tem algo para resolver, se deslocar de um ambiente desse, distante, para ir na prefeitura ou um órgão que responda pelo governo municipal. Então, em ele vencendo o pleito, em ele colocando isso à parte, né, será algo a se observar e ver como seria esse funcionamento dessa descentralização política. A descentralização é um conceito interessante para poder, segundo colocam, levar um pouco mais dessa presença do executivo para essas regiões. É uma cidade grande, mais de 360 mil habitantes. Então, quanto mais o poder municipal estiver perto da comunidade, é interessante. Né? Tem esse ponto. Tem outras questões aqui também com relação ao servidor. Eu observei que fala muito na questão de concurso, de valorização em si. Né? A forma como ele colocou foi mais, né, ele foi mais incisivo nessa parte de valorização dos servidores. Ele tem vários pontos, né, de preparação, de concurso, de valorização do trabalho, de discussão do PCC, alguns pontos aí que eles são colocados. Agora eu achei interessante um ponto que vai ser muito discutido, né, que sempre nas eleições se falam, com relação a Caruaru, que é a questão da feira em si. E lá no plano ele coloca taxativamente, a feira fica, literalmente essa frase, a feira fica, né, chega eles colocam lá na escrita, chega desse momento de mais pesquisas, de busca de discussão, porque isso já foi feito efusivamente, isso já foi feito de várias formas e sempre permanece no mesmo local. Então a ideia seria, como eles colocaram lá na Feira Fica, de fazer uma repaginação e fazer uma reconfiguração do seu entorno, de ver a questão da infraestrutura, de conversar com os empresários que estão também no entorno, mais nesse sentido.
mas não se posiciona de qualquer forma, nem no sentido de que vamos trabalhar na possibilidade de depois fazer essa transferência. Eles são taxativos, a não ser que modifique, né? Fica aí no campo das ideias. Mas lá está escrito que a feira fica no local, que está sendo uma característica da maioria dos candidatos. Agora que eles não estão se comprometendo muito nesse processo, porque sempre é um ponto que dá muita polêmica. E muito, historicamente aqui, todas as eleições é um dos pontos centrais, né? E passam os anos e você tem uma dificuldade muito grande nesse processo. Quem se comprometeu teve problema. Todos eles. O Zé Queiroz se comprometeu em mudar. Se comprometeu, esse é o problema. Não conseguiu mudar. 8 anos. A Raquel se comprometeu em mudar, com um agravante, sem ônus para o feirantes. Passaram-se os 4 anos, ela manteve a feira. Me parece que o Marcelo Rodrigues, até o momento, é o único candidato que se posiciona de uma forma muito objetiva. Porque, acompanhando os outros candidatos, os outros 5, nós vemos que há um medo, há um receio muito grande em fincar um ponto definitivo com relação à Sulanca. A gente vê isso, estamos vendo isso na fala dos outros 4, né, e da prefeita. E me parece que o Marcelo, ele botou uma pedra em cima dessa discussão da Sulanca, para que a Sulanca, de fato, continue aonde está, passando pelos devidos processos de requalificação. Quando ele menciona em criar essa CARES, isso não é uma novidade. Não é uma novidade em gestão pública, porque em muitos municípios nós temos as subprefeituras. Santa Cruz do Capibaribe mesmo tem uma subprefeitura. Isso subprefeituras foi promessa de campanha de outro candidato em 2016. O Lessa foi um dos que prometeu, se vencesse, instaurar as subprefeituras. Então, isso não é algo novo em termos de gestão, mas isso não significa dizer que isso é algo ultrapassado ou que isso é ruim. A partir do momento em que Caruaru começa a crescer, e não é um simples crescimento, mas leste a oeste, norte a sul, Caruaru vem crescendo de uma forma até que desordenada. E um governo centralizado, nós estamos vendo que não estão conseguindo organizar a casa. Foi Zé Queiroz, foi agora a Raquel, e Caruaru cresce desordenadamente para todos os lados. As subprefeituras, ou nesse ponto aí as CARES, elas poderiam suprir essa necessidade de uma descentralização, onde que existisse autonomia, mas que o governo centralizado era quem ia distribuir tudo aquilo que deveria ser realizado. Então, isso é colocado como algo novo na proposta dele, mas em termos de gestão não é algo novo, mas para Caruaru sim. Caruaru sim, e assim, eu acredito que se isso for um ponto em que ele possa explorar bem, ele pode levar alguma vantagem, porque ele vai trazer um debate novo para a cidade, não enquanto gestão, repito, isso não é novo, sim, mas para a cidade sim, que até o próprio Lessa em 16 ele não conseguiu aprofundar esse debate de centralização e de subprefeituras. E o Marcelo Rodrigues tem essa oportunidade agora. Isso. Eu queria trazer algo mais com relação a essa parte. Eu queria trazer agora alguns pontos relacionados ao candidato Lessa. Então, dando uma analisada no seu programa de governo, eu destaquei aqui alguns pontos para que a gente continue fazendo essa discussão. O primeiro é, o Lessa, ele promete no seu plano de governo, e aí no campo da educação, uma rediscussão do PCC, que estamos lembrados, há um problema que aconteceu ainda na gestão Queiroz, não foi resolvido agora em Raquel, e o Lessa promete chamar os professores para resolver a questão do plano de cargos e carreiras. Isso é um ponto significativo, é um ponto
crucial dentro do debate da educação e envolvendo diretamente os professores. Porque quando nós falamos em educação, nós estamos falando em todo o processo. Todo o processo. Mas quando ele mexe especificamente com o professor e dizer que aquilo que foi construído lá atrás, que Raquel não teve a coragem de rever mediante as posições dos professores, então isso é um ponto interessante relacionado à educação. Contudo, ainda na parte da educação, tem outra coisa também que me chamou a atenção, que é a paridade, igualdade salarial de professores entre concursados e contratados. Efetivos, de efetivos e contratados. Eu acho muito justo. E para mim se encerra aí. Ponto. Por que se encerra aí? Porque quem preza uma educação de qualidade não pode criar puxadinhos em educação. E puxadinhos em educação não é apenas anexos. Puxadinho em educação é você criar um exército de professores contratados que, às vezes, a função de professor se torna mínima para ser um militante político daquele que lhe deu um contrato. Exato. Isso é um problema gigantesco. Que se não tocar nesse ponto de contratos temporários para professores, não adianta igualdade salarial. Porque você tenta minimizar o problema de um lado, mas você potencializa ele do outro e mantém a mesma estrutura de dependência do contratado para aquele que lhe deu o contrato. A não ser também que seja efetivado, que foi efetivado agora em Raquel, que é a questão da seleção simplificada. Mesmo com a seleção simplificada, Ivan, houve problemas também de indicação e de burla. Isso é uma prática comum em todas as cidades, porque o contato, né, municipal ele é muito direto. Então, tradicionalmente, sempre tem aí um intermediário aí com relação a muitos vereadores, cabos eleitorais que fazem parte desse campo, né, e que de certa forma fazem indicações. Então isso de certa forma já gera algo mais complexo, né, e traz problemas para a própria administração. O equilíbrio entre os salários, como você falou, é algo justíssimo, porque você tem excelentes profissionais, né, eles apenas não estão concursados, mas tem excelentes profissionais que estão trabalhando e que merecem receber por aquilo que estão fazendo. Né, como um efetivo faz também o seu trabalho. Então, o equilíbrio do salário ele é um fator motivacional excelente para aqueles que estão trabalhando. Né? Agora, aí tem que entrar a questão da gerência, a questão da gestão pública, a questão da observação, né, dessa produção, de fazer uma análise de como está produzindo esses profissionais, para que isso, como você falou, né, não é o fato só de você aumentar o salário, mas é de você ver a produtividade em si e não ver que aquelas pessoas dos contratos em si fazem um trabalho e que de fato não fique refém de como se fossem outras pessoas que são cabos eleitorais. Isso é fato. Ainda no programa de governo de Lessa sobre a educação, ele coloca lá um 14º salário para os professores. Então ele traz uma promessa. Claro que no plano de governo dele não é apenas um 14º salário, chegou lá, não. Ele coloca condições e aí vai estar diretamente ligado à produtividade, enfim, que são critérios, metas de produção. Produtividades e metas que são critérios a ser colocado uma vez em que ele tem a Secretaria de Educação na mão. Então veja, é uma proposta também interessante. Ao mesmo tempo que ela é interessante, ela se torna populista também. Populista não no sentido de querer fazer com que os educadores, os professores abracem essa ideia, mas simplesmente por colocar que essa condição de um 14º salário está diretamente ligada a uma meta ou a uma produtividade. E aí, como professores,
Meta e produtividade na educação é muito subjetivo. Isso. E é uma faca de dois gumes e pode ser muito perigoso. Pode de certa forma, né, diante de uma situação em que você tenha algum, né, em grupos que você não tenha alguns profissionais que tenham uma certa questão ética no seu trabalho, pode provocar uma maquiagem de resultados, pode provocar inúmeras questões com o sentido principal. Ó, se é bater meta, se é chegar a determinado ponto, então, se não tiver uma fiscalização, se não tiver um trabalho efetivo, né, de análise dessas questões, desses resultados, como é que isso está sendo na prática no processo de ensino-aprendizagem, como é que está fazendo essa relação das metas, mas com a qualidade, porque só por questão de números, para você ter um 14º salário, isso daí é a coisa mais simples do mundo que pode acontecer. É só uma maquiagem, isso é um problema grave. O próprio governo do e não por isso uma educação de qualidade. Ivan, trabalha com isso, com metas. Então isso pode, e que acontece na educação estadual, com muitos professores. Você deixa a sua função social de professor para você ser simplesmente um preenchedor de planilha. E é esse preenchimento de planilha que vai lhe considerar se você é produtivo ou não, se você chegou à meta ou não. Por isso que eu coloco que um 14º salário, diante essas questões que ele coloca no plano de governo dele, a partir de metas e produtividade, é algo muito subjetivo e algo muito perigoso. Tem que ter um controle, tem que ter uma análise, tem que ter pessoas nessa gestão desse programa comprometidas com a questão da educação e com a questão ética. Se não tiver dessa forma, pode ser, e isso sendo algo extremamente importante e interessante, pode ter um efeito contrário e trazer inúmeros problemas, né, numa área que é de extrema importância, é um dos pilares, né, em qualquer administração, que é a questão da educação. Eu concordo também tranquilamente. Não é apenas um 14º por 14º, que é bom, é importante, isso não se discute, mas a partir dos critérios de como chegar a ele. Esse é o ponto aí que eu coloco em observação. E diante do nosso tempo de discussão, eu queria conversar agora também sobre alguns pontos que destacamos aqui sobre Raquel. O que me chamou muito a atenção no plano de governo de Raquel, um plano de governo enxuto, acho que não chegou a 30 páginas o plano de governo de Raquel. Algo que me chamou muito a atenção é o fato de que nos eixos centrais que ela coloca como sendo os norteadores para o segundo mandato dela, a ideia de construção, exemplo, construir mais escolas, hospitais, postos de saúde, UPAs, isso não está objetivamente no plano de governo dela. O plano de governo dela, seja lá no campo de educação e saúde principalmente, fala na ideia de ampliar, qualificar, requalificar, que é a palavra da moda, manter. Isso me mostra que ela e o seu grupo, eles estão muito satisfeitos com aquilo que foi realizado nesses 4 anos. Porque quando eles colocam a ideia de, olha, vamos ampliar, vamos qualificar e manter, ampliar não significa dizer que você vai construir coisas novas. Ampliar dá uma margem de interpretação muito ampla. Sim. E a depender da situação, ela é um conceito dúbio. Conceito dúbio de que forma? Olha, no meu plano de governo eu não disse que ia construir mais não, eu disse que ia ampliar. E a ampliação ela pode ser mais um anexo, mais um puxadinho. Por isso que quando nós observamos e estamos analisando os planos de governo, tem palavras que têm que estarem muito bem escritas e objetivamente muito bem compreendidas, para não deixar essa situação dúbia. Eu percebi isso, Edivan, no plano de governo de Raquel. Isso para mim me parece que ela está muito satisfeita e ela quer apenas manter o que já existe, requalificar, como ela coloca aqui, ampliar, mas não fala em construir, levar algo a mais. E esse conceito aqui, essa palavrinha aqui, ampliar, deixa um sentido muito dúbio, que ela pode trazer para si, mas também pode ser questão de ser levado contra ela também.
e pode também, nesse sentido, eu creio que no pensamento que foi colocado, né, eles estão baseados também dessa forma como foi escrito, baseado de certa forma algo no sentido de pensamento positivo que ela vai continuar na gestão. Então é natural que quem está na gestão, né, tenha esse pensamento, claro, e é natural de todos aqueles que estão na gestão de querer continuar e dar continuidade aos seus projetos. E como ela já vem nesse processo agora, depois do empréstimo, né, que a prefeitura tem, né, do Finisa, que é especificamente nessa área da infraestrutura, né, através dos projetos que já tem, que são vários pontos que são elencados na hora que se fez essa captação desses recursos. Então talvez seja nesse sentido, né, de não ter entrado tanto, né, na questão de promessa de novas construções, mas sim de manter o que ela já tinha feito e de continuar o processo de construção, porque obviamente que essa parte dos empréstimos e as obras de infraestrutura, elas não iriam acabar agora em todo esse período do primeiro governo de Raquel, de forma alguma. Isso com certeza ia ultrapassar. Então, de certa forma, aí também tem um pouco, né, de uma certa segurança de que vai continuar nesse processo para poder fazer esses investimentos e levar em consideração essas obras de infraestrutura. Ela foi mais prudente, ela não fez muita promessa nessa parte de construção, não. Agora, o termo ampliação, aí de fato deixa essas possibilidades. Me parece também que ela está muito preocupada com as receitas também. Porque a partir do momento em que você se compromete em construir, isso gera custos. E esses custos, ele tem que vir de algum lugar. E ela, diante desses 4 anos, ela parece que ela percebeu de onde é que os recursos podem vir e de onde é que os recursos são travados. Então, dentro de uma prudência, que eu concordo nesse ponto de vista seu, me parece também que ela segura, deixa um conceito dúbio, porque se der, eu avanço, se não der, está lá no meu plano de governo, ninguém pode reclamar, mas diante daquilo que foi feito, ela se compromete em manter e requalificar. Tem que levar em consideração também o seguinte, são 10 anos, né, que foi colocado esse empréstimo, e são 10 anos, né, comprometidos em pagar esses valores, que não são quantias baixas não. Então, de certa forma, né, tem que se enquadrar numa lei de responsabilidade, de certa forma tem que ter uma questão, uma educação fiscal muito forte. Então, o município em si, né, já está comprometido com despesas que são certas, que vão se vencer e que o gestor que assumir a partir de janeiro vai ter que dar prosseguimento e vai ter que pagar. Então, de fato, né, tem que ter um cuidado muito grande, porque já há um comprometimento da Receita devido a esse processo de empréstimo também. Então, acho que aí também foi uma forma de arrefecer um pouco essas possibilidades, porque isso ia gerar as perguntas de onde vai sair esses recursos para essas construções, caso ela prometesse isso no plano de governo, porque já tem essa parte do empréstimo. Então eu acho que isso ia ser muito pesado para poder dizer de onde vai tirar, apesar da arrecadação de Caruaru, que é uma cidade de um porte que tem uma boa arrecadação, né, mas de certa forma também tem seus gastos. Então eu acho que foi uma questão mais prudente de evitar esse contraponto, que com certeza outros candidatos vão fazer esses questionamentos. Eu não tenho dúvida com relação a essa parte do empréstimo. Eu acho que vai ser um dos pontos que ela vai ser mais bombardeada nessa campanha. Antes de a gente entrar nos pontos aqui de destaque do plano de governo do Rafael Vanderlei, uma pergunta para uma resposta objetiva, tá certo? Isso se der para a resposta ser objetiva. Será que os outros candidatos, com exceção de Raquel, diante das suas propostas que nós estamos analisando nos planos de governo, será que eles estão levando em consideração o comprometimento do Finisa? Nesse período, isso é um questionamento que a gente sempre se faz. Mas a forma, se você der uma lida, né, nos planos de governo que foram estabelecidos, você começa a se perguntar de onde é que vai vir esses recursos. Né? Ou seja, não.
Exatamente, porque não tem possibilidade, porque a forma, e a questão da escrita, na parte teórica, é impressionante. As possibilidades, Encanta. as facilidades, né? É música para os ouvidos das pessoas que fazem uma leitura. Isso aqui, todos esses pontos que são colocados, e se chegasse a ter uma prática, você teria de fato uma nova realidade. Agora, é justamente essa a questão que a gente sempre coloca, né? Porque a gente tem que pensar, a questão fiscal, ela é essencial na gestão pública. Então, tudo tem que ser elaborado antes e dizer de onde vai sair esse recurso. Se já tem esse comprometimento e a forma como os candidatos estão colocando de possibilidade de construções e questão de infraestrutura, com o comprometimento que já está, com certeza está mais numa questão do campo das ideias de soar bonito para a população e isso dar votos, do que necessariamente depois que passar o pleito, que assumir em janeiro, aí tem que descer do salto em si e começar a colocar, né, as contas no papel. Aí quando chegar a esse ponto, vai ver naturalmente que nem sempre aquilo que foi objetivado não vai ter possibilidade, porque é questão de receita, não tem para onde correr. Ou seja, não. Pronto, é esse ponto aí que também não vislumbro muito isso não. Me chamou a atenção isso aí, né? Que pode ser até uma dica, viu, candidatos? Pode ser até uma dica para que vocês construam melhor os argumentos de efetivação dos seus projetos quando forem perguntados. E o Finisa está dentro da conta de vocês, então é dicas. A partir do momento em que nós estamos conversando aqui, refletindo, criam-se possibilidades para diversas coisas. E essa é uma muito objetiva, é uma possibilidade muito objetiva que os candidatos têm que se prepararem para responder isso aí. Tá certo? Então fica aí a dica para reflexão. O Rafael Vanderlei, candidato pela Unidade Popular. Então, dentro do tópico aqui, né, do todo o programa dele, do tópico dele de emprego e renda, ele menciona alguns pontos que, assim, são radicais. Agora, radicais dentro do conceito de ir na raiz de um problema na tentativa de solucionar. Não radical diante de um conceito banal que se criou, mas radical no conceito de ir na raiz. O problema está aqui. Então, eu vou resolver aqui a raiz para que esse problema não se espalhe. E aí, ele coloca aí, dentro da ideia de emprego e renda, um ponto bem interessante, Edivan, que é concursos para substituir todos os terceirizados. No plano de governo tem dizendo isso, substituir todos os terceirizados. E nós percebemos que Caruaru, já há algum tempo, necessita muito dos terceirizados. Então, de fato, é você mexer com uma coisa muito impactante. Muito impactante. Outro ponto, para que a gente faça o comentário dos dois, é com relação à Feira da Sulanca, que eu achei interessante também o posicionamento. Interessante no sentido de debater, não no sentido de concordar ou discordar, sim, mas de debater. Que é fazer um plebiscito para perguntar ao povo se querem a transferência ou se a feira fica. Foram feitas várias pesquisas, mas pesquisas que não houve uma abrangência e um debate como deveria existir. Um plebiscito já é algo mais formal. Um plebiscito já é algo mais formal que vai levar toda a população, não apenas só feirantes. Num plebiscito não dá para fazer apenas com feirantes. Ele se compromete em fazer um plebiscito, de jogar a bola para a população caruaruense e resolver o problema dos terceirizados com concurso público. Isso são coisas que aqui em Caruaru é quase que intocável se a gente pega o histórico das últimas gestões. E o Rafael Vanderlei, dentro desse posicionamento radical, repito, para não cair num conceito banal, radical de tentar resolver os problemas na raiz, ele propõe essas situações. E aí eu coloco, Edivan, para que você faça o seu comentário, uma coisa é se vai funcionar, outra coisa é a viabilidade. Então, dentro desses dois pontos, concurso para extinguir todos os terceirizados e plebiscito, como é que você analisa esses dois pontos? Sinceramente, esses dois pontos, e aí nessa parte, né, que você falou, de fato tem sentido de ir na raiz da questão, e são sempre questões
que são debatidas e são problemáticas aqui em Caruaru. Não tem como ser diferente. Aliás, em qualquer cidade, a questão dos terceirizados ela sempre vai existir, sempre existiu e provoca as situações. A ideia ela é interessante de você efetivar, né, e você ter todo um plano de gerenciamento das pessoas que trabalham. Mas colocar isso em prática, ainda numa cidade como Caruaru, eu acho que isso vai ser um desafio muito grande, caso ele chegasse a querer colocar isso em prática enquanto gestão, ele chegando no Palácio Municipal, mas isso iria mexer, eu diria que ia mexer com muitos outros grupos da sociedade. Então, a aceitação não seria tão simples assim. E para isso ele teria que ter uma base muito grande, por exemplo, na Câmara Municipal, para poder chegar a esses pontos. Que também, de certa forma, os vereadores, eles são também agentes que podem também ajudar num processo, caso isso chegasse a uma prática. Então, isso aí já é um pouco mais complexo, porque isso ia mexer com muitas estruturas que já são sedimentadas aqui em Caruaru. A parte da feira em si, né, você levar a Feira da Sulampa, que é um ponto de extrema importância, mas eu acho um ponto específico para você levar para toda a população, né, em si. Não vejo muita viabilidade nesse processo. Eu acho que a questão da Feira da Sulampa em si, o que está faltando é se sentar, ter uma discussão séria, ter um debate, uma vontade política baseada em estudos e escutando especialistas e escutando aqueles que são diretamente ligados com a feira, claro, os feirantes, que são os personagens principais, mas você tem ao entorno, você tem empresários que também têm muita influência naquele local, né? Você tem toda uma gestão pública, você tem especialistas que entendem desse processo que está ligado à economia e ao planejamento urbano. Então é um problema muito complexo, não é tão simples assim. Jogar para a população a escolha, a população ela vai escolher e você vai ter da mesma forma como se fosse um momento político em que se vai ter campanha de quem é pró e de quem é contra. Então eu acho que isso vai ficar, de certa forma, na mesma linha de debate, porque necessariamente não acredito que você teria uma vitória ou uma derrota com uma diferença muito grande. Eu acho que isso ia ficar um pouco também, de certa forma, não ia elencar toda a população de Caruaru. A legitimidade, a depender do resultado, seria questionável. Seria questionável. Então, eu não acho que é extremamente, como você falou, interessante no sentido da discussão e do debate. Agora, a viabilidade, eu acho extremamente complexa. E eu acrescentava mais um ponto para a gente fechar esse nosso programa de hoje. Além de tudo isso que a Edivan falou com relação à Feira da Sulampa, é necessário ter mais um ponto que eu acho essencial. Porque todos esses outros, um ou outro candidato vem apresentando esses pontos, mas nenhum teve coragem de dizer fica ou vai. Quando eu falo isso, eu estou falando daqueles de mandato, dos políticos de mandato. Sim, sim. Nenhum teve a coragem de fazer valer aquilo que ele colocou como sendo o que ele entendia que era o melhor. Você tem uma rede de interesses por trás disso, é muito complexo, não é simples, não é só uma caneta você chegar e dizer assim, eu vou modificar. Né? É muito diferente da época de 92, quando o João Lira tirou do centro e colocou ali no parque. Né? Então aquilo ali foi uma requalificação e de fato foi importante na questão, né, da questão da parte urbana, na questão paisagística e etc. Isso foi interessante no critério de modernidade, de organização, porque isso era algo que já estava muito mais ultrapassado. E um detalhe, né? Não foi nem 12 quilômetros. Não foi não. Apenas houve uma organização, né, da questão urbana, da questão da paisagem urbana, né? Mas não saiu do centro. Não saiu do centro. Agora, tirar do centro e estabelecer para outra parte, uma questão geográfica mesmo, aí isso é outra discussão. Com isso, pessoal, nós finalizamos o nosso terceiro programa especial das eleições de Caruaru, do nosso Observatório da Política Caruaruense. Peço a você que se inscreva no canal. Segunda-feira, dia 5 de outubro, nós teremos a primeira sabatina no canal, às 7 horas da noite. Será com o candidato da Unidade Popular, Rafael Vanderlei. Então vá lá, se inscreva no canal, ative lá todas as notificações para que você não perca esse debate. Voltando àquilo que eu tinha dito no início, é um projeto pioneiro aqui na região. Um canal no YouTube fazer sabatinas com candidatos à prefeitura e nós já estamos agendados com quase todos. Então acompanhe nosso canal, participe e contribua com as suas sugestões, com os seus comentários, enfim, de alguma forma, porque esse canal e esse programa
tem como propósito trazer elementos de reflexão. E aí vocês estão percebendo como nós estamos tratando. Na próxima quinta-feira, voltamos com mais um programa, às 7 horas da noite, discutindo novamente outros pontos dos planos de governo dos candidatos e também as situações que movimentaram a semana desses candidatos. Então, nos encontraremos no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.